Good morning, my darlings. How are you? I'm fine, and you? Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Estão bem? Acompanhando direitinho as tarefas? Hoje nós vamos para a nossa última aula antes do nosso teste parcial, ok? O nosso AV2. E hoje nós vamos falar, né, sobre a importância, sobre os esportes. Alguns esportes é uma aula vocabular, essencialmente porque a parte da gramática nós já trabalhamos. E nós vamos trabalhar sobre alguns esportes e sobre horas, né? Vamos revisar time em inglês, né? Que é o tempo, e o tempo, né, é composto pelas horas. O tempo só passa de acordo com as horas. Então nós vamos falar sobre os esportes e da importância deles para a nossa saúde e desenvolvimento, né? Porque nós temos que praticar atividade física, né? Por questão de saúde, vamos revisar as horas. Come on, vamos lá? Esportes. Nós vamos trabalhar alguns esportes que são olímpicos, outros que estão dentro do nosso dia a dia, né? Mas a maioria dos esportes são todos olímpicos, né? As pessoas fazem, né? Praticam porque gostam e muitos para poder competir. Basketball, repeat. Basketball. Basketball. Soccer. 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 Só vocês sabem que vocês estudam inglês americano. No inglês americano, a expressão é soccer. No inglês britânico é futebol, ok? Por isso que nós falamos soccer. Muitos de vocês confundem, escrevem futebol, mas quando dentro da grafia correta do que vocês estudam, que é o inglês americano, vocês têm que escrever soccer. Baseball, que é um esporte, né, essencialmente dos países que falam língua inglesa, ou outros não, porque Cuba tem um excelente time de beisebol, né? Baseball. Karate. 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 Handball. 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 Surfing. 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 Voleibol. 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 Cycling. 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 Running. 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 Swim. 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 Tênis. 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 Table tennis. Table tennis. Table tennis. Skating. 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 Ju, e vocês? Qual desses esportes aí que vocês praticam ou gostariam de praticar? Primeiramente, né, pela questão da nossa saúde. E segundo, se tiver aptidão para a questão de competições, ok? Nós vamos trabalhar the time. Telling the time são as horas, né? As horas em inglês podem vir acompanhadas de algumas expressões de tempo. Quais são essas expressões de tempo? Day, que é dia, today, que é hoje, yesterday, ontem. The day before yesterday, anteontem. Tomorrow, amanhã. The day after tomorrow, depois de amanhã. Morning, manhã. Afternoon, tarde. Evening, noite. Night, noite. Tonight, esta noite. Midday é meio-dia. At noon, ao meio-dia. Midnight, meia-noite. At midnight, à meia-noite, ok? As horas, elas podem vir com essas expressões depois delas, são expressões complementares da hora, ok? Como perguntar as horas em inglês?
Vocês também já estudaram, isso é questão de revisão, tá bom? Para perguntar as horas em inglês, utilizamos as seguintes expressões e a principal, que é what time is it? Que horas são? Mas também tem what is the time? Qual é a hora? Have you got the time? Você tem hora? Do you have the time? Você tem hora também, porque é o próximo assunto de vocês, o Simple Present, que vocês irão estudar para avaliação. Could you tell me the time? Você poderia me dizer as horas? Mas o principal de todos, what time is it, ok? No inglês britânico também é comum o uso das expressões what time do you make it e what do you make the time. Só que vocês não utilizam o inglês britânico para conversar. Outra diferença entre o inglês americano e o britânico é o sinal usado entre as horas e os minutos. No inglês americano nós usamos 2 pontinhos, to ten. No inglês britânico nós usamos um pontinho, to pontinho ten. Observem aí. Mas aqui é a título de conhecimento, porque nós temos que abraçar o conhecimento, mas vamos trabalhar somente o inglês americano, ok? Como falar as horas em inglês? Para informar as horas em inglês, nós usamos a expressão it's ou it is. It's é a expressão contraída, o it's é normal. E o número correspondente à hora e o minuto. Não existe, ai que coisa difícil, não. Você vai colocar it is ou it's, o número 435. Aí você vai usar o primeiro número, que é qual? 4. Como é 4, 4. Depois você vai para a próxima dezena. Qual é a próxima dezena? 35. 4,35, it's 4,35. Não tem dificuldade nenhuma. 7,20, a mesma coisa. Qual é a hora? 7. Você vai botar o número 7. Qual é o minuto? 20, o número 20. Vocês já estudaram números, então vocês conhecem. Existem algumas expressões que são utilizadas para horas. Por exemplo, quando nós falamos 15 para as 5, 10 para as 5, meia hora. Isso tudo são algumas expressões diferenciadas. Ali a forma mais fácil de vocês falarem é mais comum. Então, nós temos a expressão o'clock, 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, half past. 25 to, 22, quarter to, 10 to, 5 to. Ou seja, observe que você tem a hora e vai passando os minutos. O'clock é quando as horas são o quê? Quem lembra? Exatas. E aí vai passando. Como fica essa expressão? Vamos conhecer uma por uma. A expressão o'clock é utilizada para indicar as horas exatas. Exemplo, 3 horas, it is 3 o'clock. 9 horas, it is 9 o'clock. Já a expressão past é usada para indicar os minutos antes do 30. Exemplo, 6:20 nós falamos it is 6:20 ou it is 20 past 6. Já se passaram 20 minutos de 6 horas. Não é comum. Eu mesmo oriento vocês a usarem a parte mais fácil. Tudo a gente vai fazer o mais fácil. Você vai pegar e colocar 6:26, 6:20, 20. É a maneira mais fácil do que as outras. 8:10, it's 8:10 ou it is 10 past 8. Aí, esse caso do past, você vai colocar o número que já passou, os 10 minutos que já se passaram de 8 horas. 20 minutos que já se passaram de 6 horas. Mas voltando a frisar, sugiro que vocês façam da maneira mais simples. A expressão a quarta é usada para indicar um quarto de hora, ou seja, 15 minutos. Examples. 3:15, it is 3:15 ou it is a quarter past 3. Ou seja, já se passaram 15 minutos de 3 horas, tá? 8:15, it is 8:15 ou it is a quarter past 8. Já se passaram 15 minutos de 8 horas. A expressão half past é usada para indicar meia hora. Exemplo, 8:30, it is 8:30, que é o mais simples, ou it is half past 8, ou seja, já se passou meia hora de 8 horas. 11:30, it is 11:30, ou it is half past 11. Note que depois dos 30 minutos, nós não usamos a expressão past, nós vamos utilizar agora a expressão to, que é para, ou seja,
Falta 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos para a próxima hora. Ou seja, aquela primeira hora já passou. Nós vamos para a próxima hora. 8h45 ele botou o pontinho do inglês britânico só para vocês observarem a diferença. Mas a pronúncia é a mesma, a parte ortográfica e gramatical é a mesma. 8h45, it is 8h45 ou it is a quarter to 9. Ou seja, está faltando o quê? 15 minutos para as 9. 8h50, it is 8h50 ou it is 10 to 9. 8h50 tá certo, ou então 10 para as 9. Pay attention. Utilizamos as expressões AM e PM que vocês veem posto, né? Vem relógio no computador. A expressão AM e PM vocês também já estudaram no passado. Indica o horário em inglês. Por quê? Porque em inglês não existe o sistema de hora de 24 horas. O sistema de horas lá é de 12 horas. Aí vocês perguntam, e como é que eu vou mudar tarde, de noite, madrugada, de manhã? Justamente por essas siglas, AM e PM. A sigla AM significa antes do meio-dia, ante-meridian. E o PM pós-meridian, após, depois do meio-dia, ok? Então, se você tem 9 e no final bota AM, quer dizer que é 9 da manhã. Se você tem 11 e no final bota PM, quer dizer que é 11 da noite, ok? Exemplos 9. It's 9 a.m. ou it's 9 o'clock in the morning. São 9 horas da manhã. It's 10 p.m. ou it's 10 o'clock in the evening. São 10 da noite. Então, vocês têm que observar se o contexto é manhã ou noite. Hora de praticar. Vamos exercitar? Vocês irão pegar o book de vocês, tá? Essas atividades são relativas aos assuntos de esportes e de horas, ok, meus amores? São as pages 62, 63, 64 e 65. 62, 63, 64 e 65. Qualquer dúvida é só chamar. Estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Bye bye, kisses. See you tomorrow.